Neste vídeo, vamos começar um novo módulo no nosso curso de Sistemas Distribuídos. Vamos, na verdade, começar a estudar o aspecto de tempo. O tempo é um assunto extremamente importante em sistemas distribuídos, como, por exemplo, a manutenção da consistência entre dados replicados justamente vai se basear em qual update ele é o mais recente. Além disso, como decidir se um evento que ocorreu com Bob aconteceu antes do que um outro evento que aconteceu com Alice? Por exemplo, suponha que Bob tenha enviado uma mensagem para Alice e Alice respondeu para Bob. Suponha então que uma terceira pessoa veja a resposta de Alice antes da mensagem original de Bob. Esse cenário seria extremamente estranho e talvez até um erro em relação aos requisitos da aplicação. E por fim, como decidir se dois eventos eles são concorrentes? Em outras palavras, se eles ocorreram no mesmo instante de tempo. Cada computador ele pode ter o seu próprio clock físico, mas esses clocks eles vão tipicamente desviar, divergir ao longo do tempo. E isso vai impor uma limitação quanto ao processo de marcar o instante de tempo que os eventos ocorreram em nós diferentes, justamente para determinar a ordem em que eles ocorreram ou até mesmo saber se aqueles eventos ocorreram simultaneamente. Para resolver esse problema, se faz necessário sincronizar os clocks dos nodos do sistema distribuídos justamente com uma fonte de tempo externa e de confiança. Aqui nós podemos ver um exemplo em que justamente ilustra 4 nós em um sistema distribuído, que justamente cada nó ele vai marcar o seu próprio instante de tempo. E na figura inferior, nós podemos ver justamente um clock, que justamente ele é um dispositivo eletrônico que realiza uma leitura quanto às oscilações de um cristal de quartzo. E justamente cada clock possuindo o seu cristal de quartzo e por questões da natureza, cada quartzo tendo uma frequência diferente em relação uns aos outros, justamente o acúmulo dessa diferença vai levar a um desvio do relógio nos nós dos sistemas distribuídos. Em termos de conceitos básicos, ao longo desse módulo, nós vamos entender que um sistema distribuído ele vai consistir de uma coleção P de N processos, numerados P1, P2 até Pn. Cada processo ele vai executar, por definição, em um único processador. Os processos, eles não vão justamente compartilhar memória. E cada processo PI ele possui um estado denominado SI, que justamente o processo PI ele vai transformar à medida que ele executar, realizar suas operações. Na verdade, o estado do processo ele vai incluir todos os valores de todas as variáveis, por exemplo, as suas variáveis locais, a sua pilha de execução. E, por fim, vamos assumir que os processos eles podem apenas se comunicar pelo envio de mensagens pela rede. Uma vez que cada processo ele vai executar, ele vai justamente realizar algumas operações, algumas ações. Dentre elas, nós podemos exemplificar o envio e o recebimento de uma mensagem. Além disso, uma operação que justamente vai transformar o estado do processo PI. Exemplo, uma operação de processamento, de leitura, de escrita. Além disso, a gente vai entender que um evento ela vai ser a ocorrência de uma única ação que um processo vai realizar ao longo da sua execução. E a sequência de eventos dentro de um único processo PI, justamente ela pode ser ordenada. Essa ordem ela vai ser total. Isso quer dizer que, dado qualquer par de eventos, justamente podemos determinar se aquele evento ocorreu antes ou depois em relação ao outro. E justamente nós vamos definir uma relação indicada por essa seta justamente entre dois eventos. Justamente nós vamos identificar o evento E, que ocorreu no processo I, implicando no evento E',
que ocorreu no processo I, se e somente se o evento E ocorrer antes do evento E', justamente no processo I. Por exemplo, nós podemos tomar um exemplo de um evento, a leitura de um arquivo no sistema de arquivo. E justamente o evento E', a escrita, por exemplo, daquele arquivo em uma determinada posição de memória. Então, justamente, nós podemos entender que como o processo ele executa sequencialmente e todos os eventos ocorrem dentro daquele mesmo processo, nós podemos justamente determinar o tempo, uma relação entre esses eventos, que a abertura do arquivo ocorreu antes da escrita do conteúdo daquele arquivo em uma posição de memória. E por fim, o histórico do processo PI, ele justamente vai ser uma série, um conjunto de eventos que vai ocorrer dentro daquele processo. E justamente esse histórico vai ser ordenado por essa relação de implicação. Então, nós teremos que o histórico do processo PI ele vai ser denotado por uma sequência de valores justamente indexado. O primeiro evento, denominado EI0, o segundo evento é de 1 e assim sucessivamente. Além disso, como nós falamos sucintamente, rapidamente, os clocks físicos eles vão ser dispositivos eletrônicos que vão justamente contar as oscilações que ocorrem em um cristal de quartzo. E o cristal de quartzo ele vai oscilar em uma frequência e justamente essa frequência ela vai tender a ser diferente entre cristais de quartzo. Então, basicamente, haverá um mecanismo de hardware e de software que justamente vai dividir essa contagem e vai justamente armazenar o resultado em um registrador contador. E o sistema operacional ele vai ler aquele contador e justamente ele vai escalar e adicionar um offset. Então, justamente o clock no instante de tempo t do processo I, ele vai ser dado por essa equação, que justamente ele escala com o termo A e justamente ele vai deslocar por meio do termo B. E justamente vai produzir um clock de software que justamente vai medir o tempo físico t para um processo I. Por exemplo, suponha que o tempo real seja 10 milissegundos. Então, justamente nós vamos dar como argumento C de I 10 e justamente nós teremos o resultado que vai ser uma aproximação daquele tempo real de 10 milissegundos. Por fim, o clock ele não é totalmente preciso. Então, justamente, o clock C de I, a leitura que foi feita, ela vai divergir do tempo real. E nós podemos utilizar essa leitura C de I no instante t para marcar o tempo de um evento no processo PI. E aqui nós temos uma questão interessante. Suponha que dois eventos eles ocorreram muito próximo um do outro. Então, é possível que esses dois eventos eles tenham o mesmo instante de tempo. Exemplo, a leitura de um arquivo e a escrita na posição de memória, ele pode ser marcado como acontecer no mesmo instante de tempo, por exemplo, às 8 horas e 23 minutos. Só que isso vai acontecer em função da resolução do clock. Justamente a resolução do clock é o tempo decorrido entre os updates da leitura do clock. Nessa figura inferior, nós estamos assumindo que o clock, a resolução, ele vai ser a cada 100 nanosegundos. Isso quer dizer que a cada 100 nanosegundos vai ser uma marcação, digamos, de tempo. Então aqui nós temos a primeira seta inferior dizendo que um procedimento ele foi invocado justamente naquela janela entre 0 e 100 milissegundos. E justamente o retorno daquela operação ocorreu numa segunda janela, nessa janela posterior, entre 100 e 200 nanosegundos. Então isso quer nos dizer que esses dois eventos eles vão ocorrer em instantes de tempos diferentes com base
nesse clock. Então, a resolução do clock ela vai determinar se os eventos ocorreram no mesmo instante de tempo, se a resolução do clock for menor do que o tempo entre os eventos. Exemplo, suponha que esse evento que foi invocado na seta apontada para baixo e o retorno apontando para cima tivesse um tempo decorrido inferior à resolução do clock, justamente nós teríamos que essas duas setas estariam contidas dentro da mesma janela, dentro do intervalo de 100 nanosegundos. Então, nesse cenário, esses dois eventos eles seriam entendidos pelo sistema como concorrentes, pois teriam a mesma indicação de tempo. Muito obrigado!